Gravando. Ótimo vídeo. Partilho completamente da sua opinião, em todos os aspectos. Também fui religioso por um tempo. E quando eu comecei a fazer perguntas e não existiam respostas, eu perdi o rumo. Porque aos poucos eu fui descobrindo que não é Deus que dá as respostas, nunca foi. E sim seres humanos se passando por um Deus criado por seres humanos, né? Esse Deus único, todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente é uma criação humana. Posto que religião é sinônimo de dominação. Quem domina os segredos e os contatos exclusivos com Deus, domina aquele que tem a mente fechada e medrosa, como você disse, é o medo. Mas uma coisa mais importante que o medo norteia o religioso fanático, a ganância da vida eterna. Ora, se não houvesse a promessa da vida eterna, uma vida ao lado do Deus Salvador Todo-Poderoso, que se fosse Todo-Poderoso não teria feito um mundo tão falho, as pessoas não percebem isso. Essa ganância é que norteia a vida dessas pessoas. Se não tivesse a promessa, ninguém tinha religião, estava todo mundo por aí vivendo pelas leis bárbaras, talvez, ou talvez num compêndio de leis inteligentes, feitas por pessoas inteligentes, em parte como as que existem hoje, né? Em parte como as leis que existem hoje são oriundas, descendentes das leis primeiras lá, de Italião, de Moisés, né? E até antes deles mesmos, os sumérios tinham leis, tinham um código de leis muito complexo e foram criadas por seres humanos. Talvez, porque os sumérios supõe-se que foram criados pelos Anunnaki. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Então o que acontece? Existe mais do que o medo da ganância. Então se não houvesse a ganância, se não houvesse a promessa da vida eterna, não tinha um seguindo Deus ou esses deuses aí que nós conhecemos. Fato é que quando se criou um Deus único e verdadeiro, indivisível, indissolúvel, que é o Deus que começou com os hebreus, né? Passou para os judeus depois, daquela mentira que Jacó pregou em Esaú, né? Para quem conhece a Bíblia, aquilo lá é uma mentira avalizada por Deus, né? Pode ler lá, pode ler lá no comecinho da Bíblia que Esaú foi enrolado por Jacó e Deus deixou, Deus perdoou, ainda transformou o cara em Israel, né? É uma mentira. Deus que não preza mentira, prezou a mentira, né? Porque a mãe de Jacó e Esaú, obviamente, eles eram gêmeos, a mãe deles enrolou, coitado de Esaú, que era o primogênito, e fez com que Jacó ganhasse a primogenitura por um engodo. Não vou cair nesse mérito também, que não vale a pena. Quer dizer, vale, você procura lá, se você tem um pouquinho de... Você, não digo você que fez o vídeo, mas outras pessoas que verão esse vídeo podem procurar e ver que não é mentira minha. O povo de Israel nasceu de uma mentira, né? O povo de Israel nasceu de uma mentira e está lá na Bíblia avalizada por Deus. Assim como Deus do Velho Testamento avalizava a destruição e a morte dos inimigos, tanto dos hebreus quanto depois dos judeus, israelitas. E eu não vejo um Deus de amor e perdão avalizar a morte do inimigo e regozijar-se. Regozijar-se. Procura na Bíblia lá. Procura no dicionário o que é regozijar-se. Regozijar, né? Ter prazer na morte do inimigo. Um Deus que se diz Pai de todas as nações, de todos os seres vivos, escolheu um povo só para ser o povo de Deus. Isso no Velho Testamento. Aí vem Jesus e muda tudo, que também é Deus encarnado, né? Então Deus muda de opinião. Se Deus muda de opinião, estou falando que Jesus é Deus encarnado porque essa é a visão dos católicos e de outras vertentes religiosas também. Mas se Deus muda de opinião, encarnado no ser humano, Deus pode mudar de opinião em espírito nos céus e exercitar o perdão que Jesus veio mostrar que é Deus e perdoar o maior pecador de todos, que é o diabo.
Porque se Deus não perdoar o diabo, tudo que Deus falou, tanto quanto Deus, enquanto Jesus, o mesmo Deus enquanto Jesus, não tem validade nenhuma, não tem moral nenhuma para criticar o ser humano. E esse mesmo Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. Ora, Deus deu o livre-arbítrio, mas falou assim: se você não fizer o que eu mando, você tá fudido. Ora, que livre-arbítrio é esse? Se Deus deu o livre-arbítrio, automaticamente assumiu o risco do ser humano pecar. E se o ser humano pecar, Deus tendo dado autoridade, autonomia para o ser humano pecar, logo ele não pode cobrar o pecado, porque ele tem de exercer o amor e a compreensão e perdoar. São perguntas que nem Jesus veio para pregar o perdão e o amor e a reciprocidade nesse amor, né? E a não reciprocidade da violência. Se te dão numa face, ofereça a outra. Ou seja, quando não quer, Deus não briga. Não sei até que ponto, né? Porque ele era Deus e nós somos humanos e as necessidades de deuses e humanos são diferentes. Mas, falando do perdão, Adão e Eva não receberam o perdão de Deus. Eles deveriam ter sido perdoados logo de cara. Porque o mesmo Deus que veio pregar o perdão alguns milhares de anos depois é aquele mesmo lá de trás do Gênesis, não é? Complicado, né, cara? Se ele tivesse perdoado Adão e Eva, porra, tava tudo bem. Não tinha pecado, a gente tava numa boa, seríamos quase imortais, não sei. Porque tem gente que diz que Adão e Eva nasceram para serem imortais, que era uma criação perfeita de Deus. Só que Deus pregou uma pecinha neles, colocou lá duas árvores no jardim do Éden, a árvore do conhecimento e a árvore da vida eterna. Eva, coitada, que não tinha como lutar contra um ser como o diabo, foi enrolada pelo diabo, porque Deus deixou. E o diabo a convenceu de comer o fruto do conhecimento. Isso é uma analogia, uma alegoria, eu tenho minha teoria. Mas o que eu quero perguntar é, por que Deus colocou as duas árvores lá? É uma coisa inútil, né? De se pensar, pô, ele não podia fazer isso, porque ele sabia que o ser humano é fraco. É mais fraco do que um anjo, um demônio, um ser que ele criou em primazia. Primeiro, mais forte, mais inteligente, mais poderoso. Tanto que se transformou num outro ser. Né? Nós não temos esse poder. Então a coitada da Eva comeu do fruto do conhecimento, levou o marido, olha só, como a religião é maldita. A religião quer dizer que a mulher corrompeu o homem. Da mesma forma que nasceu Adão primeiro e da costela de Adão veio Eva. Ora, se Deus criou todos os seres, macho e fêmea, todos os seres, do leão, a girafa, supondo que o Jardim do Éden seja na África, né? Porque dizem que é na África, né? Dizem que é ali entre África e Oriente Médio. Então criou todos os animais com seus machos e fêmeas, mas o ser humano, mais importante, não. Criou Adão para ser só. Aí depois Adão reclama para Deus: Ah, pai, todos os seres têm fêmeas, eu não tenho. Né? Coitado, tava só na bronha. Porra, que Deus é esse que precisou do ser humano, a sua criação, chegar e falar para ele: Você esqueceu de fazer minha parceira, pai. É meio idiota isso, mas isso daí é claro. Tanto quanto Deus é invenção humana, essas alegorias são invenções humanas que já denotam a dominação da mulher pelo homem. Ou seja, quem escreveu a Bíblia achava que a mulher devia ser submissa ao homem. E mulher é um ser tão fabuloso, tão místico e grandioso quanto o homem, mesmo que seja na visão religiosa. Somos a mesma coisa. Tirando o corpo, a mentalidade, o pensamento, as necessidades e energeticamente falando, atomicamente falando, não tem átomo macho e fêmea, tem átomo, né? Então quer dizer que somos exemplarmente e indubitavelmente iguais em tudo, né? Mesmo que a nossa fisiologia masculina e feminina seja diferente, isso leve a algumas diferenças pífias,
Mas no âmago, no que é principal, somos exatamente iguais. Então, a religião sempre foi dominação, desde o princípio, sempre vai ser, e essas respostas que parecem idiotas, essas perguntas que parecem idiotas, mas que merecem respostas, não são respondidas nunca por nenhum religioso. Por que Deus pregou essa pecinha no em Adão e Eva? E por que o diabo não fez ela comer logo da árvore da vida? Olha só, é um ponto muito interessante. Existia a árvore da vida e a árvore do conhecimento. O diabo fez a mulher comer da árvore do conhecimento. E Deus tirou rapidinho a árvore da vida de lá, do jardim do Éden, porque Deus disse, palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Tiremos o ser humano do jardim do Éden antes que ele coma a árvore da vida e fique eterno como nós. Deus usou o plural, esse Deus, que na verdade existiu sim, mas não esse Deus que nós cremos, eram outros seres, tão de carne quanto nós, talvez. Porque disse: não deixemos que o ser humano, que Adão e Eva comam da árvore da vida, porque se tornará imortal como nós. Então quer dizer que a imortalidade é algo atingível, alcançável, mas não pelo conhecimento, porque o ser humano tem o conhecimento e não tem, talvez não tenha nunca, a, a vida eterna. Por quê? Porque talvez a vida eterna não seja em carne, não seja em corpo físico. Talvez a vida eterna seja uma troca de mentalidade, uma evolução mental, uma evolução intelectual, não sei. Mas que existe, existe, está lá na Bíblia. Perguntas que os religiosos não querem dar, que não querem dar, porque eles não têm essa noção de que Deus não tem as limitações humanas, o Deus verdadeiro. Mas eles colocam um Deus que sente ódio, sente raiva, é vingativo, né? Se arrepende de ter criado o ser humano. Deus não se arrepende de suas obras, está lá escrito em Gênesis. E depois Deus se arrepende logo de cara com o primeiro dilúvio? Ó, por favor. Vamos pensar um pouquinho. Se as pessoas lessem mais a Bíblia e perguntassem mais, e vissem que, como eu, não tem resposta para muitas perguntas, as pessoas teriam um senso crítico melhor, se libertariam da religião e nós desenvolveríamos uma sociedade mais justa, mais inteligente, mais capaz de resolver seus problemas por si e não esperando milagres, porque a gente fica esperando milagre para tudo, né? Como você mesmo falou no seu vídeo aí, tudo que o ser humano faz, tudo que ele alcança é por mérito e não por fé, né? O vídeo está ficando muito longo. Esse é parte do que eu penso. Nesse vídeo eu transmito parte do que eu penso. Acredito, apoio e defino você como um cara muito inteligente e com bastante conteúdo. E precisa, gente como a gente, precisa falar, colocar para fora essas questões, porque senão os malditos dominadores do povo que existem há milhares de anos vão continuar existindo. E vocês, malditos dominadores, estão com os dias contados, porque as pessoas começaram a pensar. E essa ferramenta aqui, o YouTube, é deflagradora do livre pensar. E vocês não vão suportar a inteligência e o livre pensar do ser humano. Até mais, daqui a pouco tem mais.